Eu tenho um curso online de gastronomia que chama Elisa Ensina. E lá, no primeiro módulo, eu mencionei o consomé e aí o Brasil parou. Exagerei, mas todo mundo me pergunta, Elisa, como faz um consomé? Então eu resolvi trazer hoje essa receita aqui para vocês. No primeiro módulo do meu curso eu ensino a fazer caldo, porque para mim a base da cozinha é o caldo, é como a gente constrói sabor e daí eu fico meia hora falando sobre isso. Eu ensino a fazer caldo de carne, caldo de frango, caldo de peixe e caldo de legumes. A gente fala sobre as diferenças de tempo de cozimento, a importância de o caldo ser bem clarinho e uma delas é para você poder fazer um belo de um consomé. E o motivo pelo qual o caldo tem que ser bem clarinho é porque o consomé é uma sopa, ou caldo, ou brodo, ou enfim, chama como você quiser, mas é um caldo bem perfumado, bem translúcido, muito aromático, que é maravilhoso. Mas aqui, como eu não vou ensinar você a fazer caldo, eu vou te ensinar como fazer um consomé a partir do uso da água. Porque daí eu agrado os meus alunos do curso que querem saber como faz consomé e já aproveito e faço esse conteúdo mais democrático para dar o truque do gato para quem ainda não sabe fazer um caldo. Tá bom, eu vou começar o preparo para vocês entenderem essa questão do caldo, o consomé e tudo mais quando a gente chegar na parte de usá-lo. O primeiro passo é limpar o nosso lagostim. Eu tô fazendo com lagostim porque foi o que eu encontrei aqui em São Paulo, mas se você tiver camarão dá para fazer, lagosta, qualquer outro crustáceo, cavaquinha, enfim. Vamos fazer lagostim, mas você poderia muito bem fazer com camarão. A melhor parte dessa receita é que ela te ensina a usar esse crustáceo por inteiro, então vai ter zero desperdício. E eu fiz uma misturinha aí com ingredientes brasileiros para deixar esse caldo aromatizado com certidão de nascimento. Ele veio do Brasil. Vamos começar então tirando as cascas do camarão, do lagostim. Primeiro passo, a gente tira a cabeça. Eu gosto de dar uma leve torcida e esticar assim para tirar o corpo dele. Então, primeiro a cabeça, separando também as patinhas. Para isso, eu gosto de quebrar assim, ó, as laterais. Eu apoio aqui na palma da mão e vou quebrando todo o corpinho dele, que daí fica mais fácil depois, invertendo, de tirar como se fosse por escamas assim, sem danificar muito a pele do corpo do lagostim. Eu apoio aqui na palma da mão e vou quebrando as laterais aqui dele para quebrar um pouquinho a parte de cima da carcaça e aí poder ir soltando o corpinho dele. E aí aqui a gente segura e vai soltando. Quando eles estão maiorzões, tem que tomar bastante cuidado porque essa casca dele é cheia de espinha e dói. Mas é basicamente isso, você vai quebrar a carcaça dele para depois ir tirando assim, ó, aos poucos, para você conseguir deixar o corpo inteiro, porque vai fazer bastante diferença para a apresentação. E para a hora do rabinho a gente puxa com delicadeza e ó, tchim, tem o lagostim inteiro. Já já a gente limpa esse intestininho cheio. Ai, ai. Mas é isso. Eu lembro que teve uma prova do Masterchef, já perto da final lá no Figueira Rubaiá, que eu tive que fazer lagosta e eu nunca nem tinha comido lagosta, quem dirá cozinhado lagosta, e eu não conseguia abrir. Só que a lagosta, ela é mais dura ainda do que o lagostim. Então não dá muito para abrir assim, pelo menos eu não conseguia na época abrir na mão. Então, já que chegou assim para me ajudar, já meteu a facona, cortou ela no meio. Porque outra opção é essa, cortar direto aqui no meio. Mas eu quero já tirar ela inteirinha assim, porque eu quero esse filézão de lagosta. De lagostinho. Não vou acertar nenhuma vez esse nome no vídeo. Agora eu vou então deixar todas as minhas carcaças juntas. Bom, coloquei aqui então um recipiente com Perfex para absorver bem a umidade desse nosso lagostim e vamos tirar a parte do intestino antes de reservar ele na geladeira e partir para o consomé mesmo. Então, com a ajuda de uma pinça, já indiquei bastante de comprar essas pinças cirúrgicas, essa foi um presente especial do meu pai.
Então, eu gosto muito dela. E aí, a gente tem que tentar buscar esse intestino e pegar ele com delicadeza. A dica é dar umas chacoalhadinhas de um ladinho para o outro, que ele sai com mais facilidade. E vamos fazer isso com todos os lagostinhos. Cocôzão. Se você não tiver pinça, outra opção é fazer uma incisão longitudinal ao longo aqui do lagostinho do camarão e poder tirar todo o intestino dele que está aqui no dorso. Mas como eu quero deixar ele inteirão, eu prefiro usar a minha pinça. Agora a gente vai só tirar aqui uma certa aparinha para deixar ele visualmente mais bonitão. Essa partinha aqui, às vezes está um pouco oxidada aqui em contato com a cabeça, a gente tira, pronto. Agora, só passar um filmezinho, geladeira e bora fazer esse consumê. Pronto. Agora vamos aproveitar essas aparas aqui, todas as cascas, cabeça, tudo. Patinhas da decoração, desculpa. Vai tudo pra dentro. Se você não tiver um super processador igual eu tenho, não tem problema. Pode fazer isso num bowl, numa tigela grande, com mixer de mão e paciência, vai dar igual, tá? Aqui eu só vou aproveitar a minha praticidade. Esse aqui, pra quem já viu antes, é a Thermomix, é um processador muito poderoso, que foi pensado para uso doméstico, mas eu fui conhecer ele nos restaurantes profissionais, porque ele é muito bom na roda pra deixar tudo muito bem processado. Mas enfim. Vamos processar essas cascas com alguma guarnição aromática. Aqui eu fui para um tempero bem brasileiro e a gente vai colocar uma pimenta de cheiro aqui dentro. Então eu vou partir ela em 4 e tirar as sementinhas dela. Vamos ainda colocar um ramo de coentro inteiro aqui dentro, a parte verde da cebolinha. Só aproveitar para tirar essa raiz dela aqui. Agora eu vou pegar só uma lasquinha aqui, ó, de casca de limão para dentro. Vou descascar um pedacinho de gengibre, que eu já falei que o melhor jeito de descascar gengibre é usando uma colher. Só um pouquinho, tá? O gengibre é forte, não precisa de muito. Então, cortar aqui um pedacinho. Só uma pontinha mesmo e vamos cobrir com água e processar. Agora, se você é aluno do Elis Ensina, em vez de colocar água, agora você vai colocar caldo para bater isso, porque aí assim a gente vai ter um consomê ainda mais saboroso. Mas como aqui a ideia é fazer o conteúdo para o YouTube, para o Instagram, para todo mundo poder ver, vamos de água que o resultado vai ficar bom, pode confiar. Ah, já ia esquecendo a estrela do meu jardim aqui, a verbena. Bem perfumado. Beleza, vamos processar tudo. Bem, eu vou mostrar pra vocês o ponto que ele vai ficar processado. Não precisa ser super quebradinho não, tá? Bate durante 1 minuto, 2 no máximo, já vai ficar bom. Tcharam! Então olha só, processei aqui a minha mistura, ainda tem bastante pedaço de casca, tá? É isso mesmo. A gente vai colocar numa panela agora. Casca e tudo pra dentro. E agora a gente vai fazer o processo de clarificação. Clarificar qualquer caldo é tornar o caldo límpido, transparente, translúcido, perfeito, delicado e, nesse caso, super aromático. Para isso, a gente vai usar clara de ovo. Então a ideia é a seguinte. Aqui eu tô usando uma clara que sobrou da receita que eu acabei de gravar, porque aqui é assim, a gente vai otimizando todos os ingredientes. Inclusive é uma dica para você usar a sua clara quando sobrar de algum outro preparo que vai só gema. Aqui eu tô usando um pouquinho mais do que uma clara de ovo, porque eu acabei misturando, mas a conta é uma clara de ovo para cada litro do que você quer clarificar. Beleza? Então tá, agora a gente vai colocar essa clara aqui para dentro e vamos misturar bem. Cortar aqui bem, incorporar bem essa clara aqui dentro. Feito isso, a gente vai colocar essa mistura para ferver.
Então vamos lá, aqui a gente tá no fogo alto até essa mistura ferver. Uma vez que ferveu, a gente vai abaixar o fogo e deixar o processo de clarificação. Vem dar uma olhada. Então ele vai começar a ferver, assim que deu a primeira fervura eu abaixo. Ó, beleza, ferveu aqui o Vesúvio, né? O Chernobyl aqui, a gente abaixa o fogo. Aí a gente vai deixar o fogo baixinho para isso ir clarificando, clarificando. E embaixo dessa espuma bizonha, que não tem nem nome para explicar, vai ter um caldo perfumado lindo, maravilhoso. Então confia. Beleza, agora a gente vai fazer a guarnição do nosso consomê. Essa vai ser uma sopa bem transparente, linda, perfumada. E a gente vai servir com um tartar temperadinho, com um monte de legume cortado bem fininho para ser bem delicado e acompanhar com um pouquinho de mordida essa sopa. Então vamos fazer 2 cortes diferentes. Uma julienne mais fininha do limão, uma mini brunoise, que na verdade chama matillon, da nossa pimenta de cheiro maravilhosa, cambuci, e um corte diagonal da parte mais dura da cebolinha. Então a parte verde foi para o caldo e a parte dura vai para a salada. Então vamos tirar de novo as sementinhas dela. Agora a gente vai fazer, então, essa brunoise bem pequenininha. O segredo aqui é a gente tentar fazer umas superfícies meio planas, assim, ó. Aonde a pimenta fica mais parecendo uma folhinha e aí conseguir a uniformidade, mas você tem que usar a sua criatividade aqui. Deixa eu ver, separar a parte mais comprida e vou fazer aqui umas tirinhas para depois fazer uma mini brunoise, que em francês, na verdade, tem esse nome, matillon. Então, primeiro a gente corta em tirinhas e depois partimos para os quadradinhos. E aí, pode se divertir fazendo cortezinhos regulares, se você conseguir. Bom, acho que eu tenho o suficiente, vou deixar a minha pimenta de cheiro aqui e partir para cebolinha. Então eu falei pra vocês que a gente vai usar a parte mais durinha dela. Eu gosto de cortar ela na diagonal porque ela quebra um pouquinho a fibra longa da cebolinha, mas ainda deixa essa coisa meio crocante que eu acho que é bem gostoso. Então aqui eu vou fazer cortezinhos assim na diagonal, de mais ou menos o quê? 3 milímetros? Pronto. A cebolinha assim meio na diagonal e agora chegou a parte do limão, que vai ser a julienne. Você pode, das duas uma, ou você tira o supreme do limão, ou seja, tira a casca, depois corta os gominhos e corta ele em pedacinhos pra gente compor a nossa salada, ou você faz o limão confitado, que eu já ensinei no meu curso também, e aí eu jurei pra minha produção que eu não ia explicar como fazer o limão confitado nessa receita, porque senão fica um monte de processo, mas eu acho que eu consigo falar em 30 segundos. Roda o timer aí, Marcela. Pega com a mão bem levinha e descasca o limão, pode ser qualquer tipo de limão. Evita de pegar a parte branca porque ela deixa amarga. Então, tira as cascas, coloca numa panela com água fria. Leva pra ferver. Uma vez que ferveu, você vai escorrer numa peneira tipo dessas aqui. E aí você vai repetir esse processo 3 vezes. Feito isso 3 vezes, você vai pegar os sucos dos limões que você descascou, vai colocar numa panelinha, na mesma que você usou para ferver a água, adicionar a mesma quantidade de líquido em água, uma boa colher de açúcar, dissolver o açúcar nessa mistura que é suco e água, colocar num fogo baixo com um papel manteiga para fazer tipo uma coberturinha para ele não evaporar demais. Se evaporar durante o processo, você volta a adicionar água e deixa mais ou menos uns 40 minutos e aí vai virar isso. Quanto tempo? 42 segundos, gente. Tá ótimo. Bom, é isso. É fácil de fazer, mas aí daí eu ia explicar um monte de detalhes. Vocês me conhecem. A receita não ia ficar curta. Então, eu expliquei aí. Se você quiser, tira a nota dos meus 42 segundos explicando. Mas eu já lembro aí que no meu curso eu explico passo a passo cheio de detalhes para essa mistura que é muito coringa. E aí, o que a gente vai fazer com essas cascas, então? A gente vai cortar elas em julienne, que seria tipo aquelas tirinhas bem finas, né? Então, para isso, a gente tira uma primeira margem aqui para ela ficar mais retinha. Vou tirar aqui em cima também, para ela ficar bem retangularzinha. E aí a gente apoia e vamos cortando em tirinhas. Nossa guarnição aqui tá pronta, só falta um pouquinho de frescor, então eu vou picar um pouco de salsinha e coentro. Só as folhinhas e a gente vai picar bem pequenininho. Vamos juntar tudo aqui, dar aquela amassadinha para facilitar a picar. E aí, bora
Então vamos guardar essas ervas frescas e limpar essa tábua. Nosso consomê já está quase completamente clarificado. A gente percebe que aquela espuma que eu falei estranha ainda está aqui. Em francês eles chamam de chapéu, essa cobertura que é justamente ela que vai puxando as impurezas do caldo. Então é importante não mexer nesse chapéu, não quebra ele, não desfaz, porque é justamente ele que está trabalhando aqui para clarificar o nosso consomê. Então, para já ficar prontinha, eu vou usar o meu chinois, que poderia ser uma peneira dessa também, não tem problema. É que o chinois é uma malha mais fininha. E aí eu vou usar aqui o Perfex, que eu vou colocar um Perfex nesse sentido, um nesse outro sentido aqui, e mais um ainda, que eu quero uma mistura bem clarificada. Pra quem perguntou, esse é o Perfex de limpeza normal, tá? Se você não usou, ele tá limpo, então, perfeito. E aí eu coloco um aro assim desses pra segurar aqui, ó, que é o truque do cozinheiro profissional, pro paninho não ficar sambando aqui, tá? Então o nosso kit já tá pronto, precisa também de uma concha, porque a gente vai precisar pegar com a concha o caldo pra clarificar, porque você não vai tomar cuidado o processo inteiro de clarificação e depois virar e derrubar o caldo aqui em cima, misturando tudo, tá? A gente vai ter que pegar com delicadeza e fazer esse processo pouco a pouco para poder ter o consomê perfeito. Daí a gente dá uma espiadinha aqui, ó, com a nossa concha e já dá para perceber que o caldo tá bem translúcido. Então é hora da gente clarificar ele passando aqui pela peneira. Então eu vou tirar, na verdade eu vou abrir um buraquinho aqui no meio dele e aí a gente pega o caldo a partir desse meio e filtra com muita paciência para não acabar com todo o processo que a gente fez com a clara do ovo. Vocês vão perceber que o caldo que vai sobrar aqui embaixo é bem translúcido e muito perfumado, é que vocês infelizmente não estão aqui presentes comigo. Quando esse caldo esfriar, vocês vão perceber que ele fica ainda mais translúcido, mas já dá pra bem perceber que ele é muito claro. E aí, seguidor, se você me perguntar o que dá pra fazer com essa clara de ovo aqui, eu vou te desafiar a fazer um vídeo e me mandar de você comendo esse negócio, porque não dá. Só a primeira é falar pra você reaproveitar as coisas, mas tudo tem limite nessa vida. Pronto, gente. Consomê clarificado. Ele ainda tá levemente opaco porque a gente tá com ele quente, mas assim que ele descer um pouquinho em temperatura, a gente vai conseguir ver o fundo do bowl, que dá até pra ver, e a gente vai ver esse caldo bem translúcido, límpido e clarificado. E agora, antes de empratar e terminar essa receita, a gente vai selar nosso lagostim bem rapidinho. Azeite na panela, frigideira antiaderente sempre. O cozimento do crustáceo ele é bem rápido, camarão e lagostim costuma demorar menos do que 1 minuto de cada lado, é bem acabou. Gente, uma receita sem manteiga no canal, socorro! Será que é um sinal? Sem tomilho. Sem tomilho! Então beleza, o azeite tá quente, eu vou salgar aqui nossos langostins, dos dois lados. A gente começa sempre pelo lado da apresentação. Fazer uma leve pressãozinha aqui, que o crustáceo, quanto mais ele entrar aqui em contato com o calor, mais ele faz ficar viva essa cor avermelhada, alaranjada, linda que ele tem. Nem 1 minutinho aqui eu já vou dar uma virada nele. Aí aqui só para pegar um pouquinho os sabores e já vamos tirar do calor, que o lagostim cozinha muito rápido. Agora para decoração, eu vou sugerir o seguinte, a gente vai cortar o fim da cauda e vamos reservar e depois a gente vai tentar fazer umas fatiazinhas do mesmo tamanho. Deixa eu provar para ver se dá. Eu amo lagostim. Vou mostrar para vocês aqui o cozimento. É legal que ele esteja meio translúcido no interior, tá vendo? Isso quer dizer que ele não tá cozido demais. Vamos cortando aqui. Nossa, eu não aguento não comer, gente. Eu acho que é a minha proteína favorita, só. A louca, né? A pessoa sai de Ribeirão Preto pra falar que lagostim é a proteína favorita, só falta. Um pra receita, um pra mim. Ah não, gente, não é todo dia que eu tô fazendo lagostim aqui. Então vamos agora temperar
a nossa saladinha. Eu vou colocar aqui uns pedacinhos de dos corpos do lagostim, que eu vou picar um pouquinho menor aqui. Pode escolher os que estão menos bonitos, não tem problema. É para isso mesmo. Então vou cortar aqui ainda no meio, aqui no meio de novo e para dentro. Feito isso, a gente tem tudo à mão. Vamos colocar a cebolinha, os limões confitados, que se você não quiser confitar o limão, pode ser simplesmente pedacinhos do gomo do limão, salsinha e coentro. Se você não gostar de coentro, eu vou te julgar, mas não precisa pôr. Vamos dar uma misturadinha aqui. E um pouquinho de azeite, sal, pimenta do reino. Misturar aqui. Um pouquinho de limão, sem a semente que acabou caindo aqui. Misturou bem, prova. E agora a parte que eu sempre amo, que é empratar. Gente, aí eu tô empratando hoje nesse cristalzinho que eu comprei numa loja de antiguidade. Eu acho que o consomé, ele sempre tem que ser servido em alguma coisa bem classe, bem chique, porque eu acho um preparo muito chique mesmo. Vou começar então colocando um pouquinho dessa saladinha aqui no meio do nosso bowl. Então vamos tentar dar uma centralizada aqui. Em seguida, eu vou vir aqui com os nossos lagostinhos em volta dessa nossa saladinha. Agora eu vou colocar mais um pouquinho dessa saladinha aqui por cima, para dar um certo volume. E vou finalizar com as nossas caldas do lagostim, porque eu acho que vai dar um volume bonito aqui para o preparo. Vamos lá, vamos colocar 3, porque quem viu meu vídeo de empratamento sabe que o número ímpar, ele é melhor amigo do padrão estético de beleza gastronômico. Bom, e agora firulas, open bar de firulas. Vamos colocar aqui uns limõezinhos confitados para dar um certo volume, trazer uma certa leveza. Umas cebolinhas também, que estão cortadas aqui para dar um charme. O limãozinho, além de lindo, ele traz uma acidez que é muito bem-vinda para esse prato. E agora vamos decorar. Aí vamos pegar umas pétalazinhas assim, ó. E aí vamos decorando como a gente achar mais bonito. Vou finalizar ainda com um pouquinho da verbena que infusionou nosso caldo e deixou ele muito perfumado, muito lindo, tudo de bom. E agora é hora dele, o consomé, é claro. E vamos despejar assim, ó, delicadamente no interior, e vocês vão perceber como esse caldo é translúcido, delicado e perfeito. Ele é muito perfumado, dá para ser servido bem quente ou mais temperatura ambiente, até mesmo frio. E agora chegou a grande hora. Pegar com a saladinha, um pouquinho do consomé aí. Sério. Nem parece que foi eu que fiz. Nada que parece. Não posso falar que não parece que foi eu que fiz? É um exemplo clássico como as técnicas francesas podem ser adaptadas para a nossa realidade. E aqui a gente tem um consomé feito com pimenta cambuci, ou a pimenta de cheiro, que é uma ode ao Brasil. Em grande parte do Nordeste brasileiro a gente tem crustáceos à vontade. Cavaquinha, lagosta. E esse consomé, ele é bem delicado, mas ele tem um traço muito forte de Brasil. Eu amei. Espero que vocês gostem também. Sério, eu acho que é o melhor prato que eu já fiz aqui. Vem, Flô, vem provar. Essa é a mistura do Brasil com a França. Agora prova. Gostou da minha receita? Bem gostoso.